Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Intensive Delphi. Eu sou Rodrigo Mourão e, primeiramente, eu quero agradecer aos organizadores do evento por ter me feito o convite. Estou muito honrado de estar participando desse, que já é o maior evento sobre desenvolvimento Delphi do mundo, com nomes de peso aí, como Jim McKeith, Marco Cantu, entre outros, né? Eu vou agradecer aqui nominalmente ao Túlio Bittencourt, porque de cabeça não dá para lembrar o nome de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, mas foi uma iniciativa dele, junto com mais algumas pessoas, e vocês estão de parabéns. Eu acho que a comunidade precisa disso mesmo, precisa de pessoas que coloquem a coisa para funcionar. Eu fico muito feliz e honrado de poder estar fazendo parte disso, né? Antes de falar um pouquinho do assunto do meu vídeo, eu quero te contar uma história, que essa história vai mais ou menos explicar o porquê que eu escolhi esse tema para esse vídeo, né? Certa vez eu estava assistindo um vídeo, fazendo um curso, né? E aí, nesse curso que eu estava fazendo, eu assisti um vídeo, e nesse vídeo tinha um russo, ele estava falando sobre empreendedorismo, falando sobre várias coisas. E ele disse o seguinte, que ele foi uma vez fazer um curso, fazer um workshop, ele vivia estudando, tudo quanto era tipo de evento ele ia, tudo que era tipo de palestra ele ia, comprava livros, fazia cursos online, ia em cursos presenciais, e num desses cursos, ele estava lá, vendo um grande especialista falar, e uma mulher sentou do lado dele e falou, vem, o que ele está explicando? Ele falou, não, só um minutinho, senhora, só um minutinho, senão a senhora vai... Daqui a pouquinho eu vou explicar para a senhora. E aí o cara foi, explicou, acabou a palestra daquele profissional, eles foram pro coffee break, ele foi lá e explicou para a mulher, falou, olha, ele está falando o seguinte, olha, você tem que fazer isso, ele está dizendo que é assim, você tem que mandar um e-mail, aí você vai falar e tal, não sei o que. Ela falou, poxa, eu sempre tentei aplicar isso no meu negócio, eu nunca consegui, eu dou aula de música, alguma coisa assim. Ele falou, ó, já que você está dando aula de música, você pode fazer o seguinte, ó, ele falou isso, pega isso, faz assim, beleza, muito bem. Esse homem foi embora para casa, acabou aquele workshop ali, aquele evento de 1, 2 dias, aquela mulher foi para casa dela, enfim. Um ano depois, onde é que estava esse russo? Em outro workshop, num outro evento, estudando, se preparando, porque ele tinha que se preparar para fazer alguma coisa acontecer, né? Ele estava ali porque ele tinha que se preparar, ele não se sentia pronto ainda. E aí, deu um intervalo e tal, e aí de repente ele está ouvindo alguém chamar o nome dele, fulano, ele olha para trás, ele olhou, fulano, é comigo, né? Poxa, não tá lembrado, a mulher se aproximou, você não tá lembrado de mim? Ele, desculpa, senhora, de onde eu conheço a senhora? Poxa, um ano atrás, o senhor lembra? Olha, a gente estava num evento assim, e tal, e aí você me explicou e tal. Olha, eu quero te agradecer, porque, olha, eu peguei, coloquei em prática aquilo que você me falou, eu fiz lá o que tinha que ser feito, e olha, eu faturei num dia só 130 mil dólares. Olha, eu quero muito te agradecer e tal. E onde ele estava? Ainda estudando para poder colocar em prática o projeto dele. Por que eu estou contando essa história para você? Porque essa história, ela meio que valida uma teoria que eu tenho há muitos anos. Você sabe muito bem, eu tenho, sei lá, 15 anos aí de experiência na área de TI. Desses 15 anos, acho que 14 na área de desenvolvimento. E desses 14, 11 ou 12 compartilhando conhecimento, atuando como instrutor, como palestrante, como professor. E durante esse tempo todo eu identifiquei algumas características que sempre se repetem. Tá? Por exemplo, todo evento, seja ele qual for, tem sempre aquele cara chato. Aquele cara que é do contra. Então vamos falar de evento de Delphi. Você tá lá, né? Extreme Delphi acontece muito isso. Você tá lá e mostra um recurso que manda foguete pra lua. Eu até brinco com o pessoal, né? Aí levanta a mão, mas manda e-mail? Não manda e-mail. Não manda e-mail, então. O negócio você faz café com Delphi, né? Você manda um foguete pra lua, você, sei lá, você destrói um prédio, você constrói um prédio, mas já que não manda e-mail, não vai usar, né? Sempre tem aquele cara chato. Esse se enquadra naquele segundo grupo de pessoas, né? Existe o primeiro grupo, que é o eterno estudante, que é tipo esse russo, né? Que tá sempre estudando. As outras pessoas passam na frente dele. Ele ainda tem a capacidade de dizer o seguinte, olha, caramba, como é que pode? Aquela empresa lá tem 2 programadores ruins, os 2 foram meus alunos, trabalharam comigo, sabem menos do que eu, e aquela empresa tem mais clientes do que eu, aquela empresa fatura mais do que eu, aquele cara que aprendeu a programar comigo, hoje ele tem mais clientes do que eu. De repente, porque ele é do terceiro grupo de pessoas, sabe? Aquelas pessoas que fazem acontecer, as pessoas que fazem a diferença, que arregaçam a manga e vão para a prática. Não estou aqui conclamando vocês a fazer de qualquer maneira, não. Mas uma característica que é muito comum no nosso meio são os eternos estudantes. As pessoas que insistem em achar que ainda precisam de mais alguma coisa para poder colocar alguma coisa em prática. Precisam aprender mais alguma coisa. Bem, claro, todos nós precisamos aprender mais.
Mas com o que temos e com o que sabemos, podemos sim produzir e muito. Só que nós temos, nós, quando eu digo nós, seres humanos, temos uma característica natural, a procrastinação. Você sabe o que é procrastinar? Procrastinar é empurrar com a barriga. Então é muito comum você pegar vários programadores que você chega para ele e fala, você está fazendo o quê? Não, estou fazendo a minha rotina para conexão com a base de dados. Mas para quê? Não, para entregar lá o cadastro de contas a pagar do cliente. Tá, mas por que você não botou um SQL? Não, porque eu quero fazer dinâmico, porque eu quero fazer OO, porque eu quero fazer com MVP. E o troço está atrasado há 6 meses, o cliente esperando a telinha do contas a pagar e você, sabe? Isso é procrastinação. Você se sabota e nem percebe. Você gasta mais tempo naquilo que não vai agregar valor para o cliente do que qualquer outra coisa. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de fazer aquilo que nós gostamos, não aquilo que nós precisamos fazer. Então nós gostamos de fazer classe OO, nós gostamos de usar padrão de projeto, nós gostamos de fazer elegante, nós gostamos de fazer um código dinâmico, nós gostamos de fazer um código reaproveitável. Nós não gostamos de trabalhar no que o cliente pede, nós não gostamos de fazer tela, nós não gostamos de pensar num relatório legal, nós não gostamos de nos colocar no lugar do cliente. A gente sempre acha que o cliente está pedindo uma coisa que ele não vai usar, então a gente faz de qualquer maneira. Mas a parte, sabe, a gente se dedica mais tempo, veja bem, nós dedicamos mais tempo a fazer coisas que o cliente nem sabe que existe, do que coisas que vão agregar valor para o cliente. A classe de conexão, a framework de persistência, né? a framework de log, a construção automática de tela. E o relatório de contas a pagar não bate com o contábil. E o estoque nunca bate. E o cara está reclamando de um bug no sistema que está lá há 1 ano e você não corrige, que é um troço muito simples. Rodrigo, que diabos isso tudo que você está falando tem a ver com o assunto da sua palestra ou do seu vídeo? Muito simples. O título do meu vídeo é: para que você quer o Delphi Berlin Update 2 se você continua programando como se estivesse no Delphi 7? Do que eu vejo nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram, as pessoas, e aí, pessoal, alguém tem o Update 2 do Delphi? Já saiu? Quem tem o Berlin? Alguém tem um componente tal para o Berlin? E aí a pessoa fica reclamando, porque toda hora sai uma versão, se bem que agora já estamos aí quase há 1 ano e meio sem sair uma versão nova do Delphi, digo troca de versão, né? Mas está saindo grandes updates. E a pessoa reclama. Mas quem disse que você tem que instalar sempre a última versão? Ah, Rodrigo, eu tenho que instalar sempre a última versão para corrigir alguns bugs. Tá bom, legal. Sai muitas correções de bugs, sai muitas correções de problema. Mas na essência, vamos falar da essência. Às vezes eu posto alguns materiais ou falo de alguns recursos, atalhos do Delphi, da IDE, que tem pessoas que programam há 10 anos e não sabem que existe. Pensam que é novo. A pessoa não sabe que tem genéricos, não sabe o que é um anonymous method. A pessoa ainda está concatenando variável string, não sabe nem que o string builder existe desde o Delphi 2009. E não sabe nem para que serve. Então o motivo da minha palestra é o seguinte: esquece o Berlin, gente, volta para o Delphi 7. Se você vai instalar o Berlin Update 2, e eu não estou falando de FireMonkey, não estou falando de mobile, não estou falando de DataSnap, não estou falando de REST, não estou falando de JSON, não. Eu estou falando de VCL, eu estou falando de linguagem Delphi. Tem gente que até hoje não sabe o que é um forinho no Delphi, não sabe nem que o Delphi faz forinho. Então, galera, isso é para mostrar para vocês o seguinte: para de procrastinar. Para de fazer aquilo que você gosta. Você tem que começar a fazer aquilo que você precisa fazer. E não aquilo que você gosta de fazer. Porque nós gostamos de brincar, nós gostamos de passar o tempo mexendo na IDE, rolando o mouse para lá e para cá. Nós gostamos de ter sempre o Delphi Update 2 do Berlin. Não, eu tenho que estar. Sabe aquela coisa? Pelo menos eu pago a academia. Mas você vai? Não, mas estou pagando. Não, eu não uso generics, eu não uso anonymous method. Eu nunca compilei para 64 bits. O Delphi já compila para 64 bits desde o XE. Mas eu nunca fiz uma compilação para 64 bits. Eu não sei nem como é que ativa. Como é que gera um aplicativo 64 bits? O que é um aplicativo 64 bits? Um executável 64. Para que eu vou compilar um executável 64 bits? Para quê? As pessoas pensam dessa forma. Então, se pensa assim, para que vai colocar o Berlin? Fica no Delphi 7. Bem melhor, né? Como dizem muitos por aí, tem menos bug. Não é verdade? Então, galera, nós temos que aprender a fazer o que precisa ser feito.
Então eu vou rapidamente, claro, a gente não tem todo o tempo do mundo, eu quis fazer essa introdução aqui para deixar claro para vocês que o objetivo desse vídeo ele não é técnico. Vamos dizer assim, ele é mais motivacional. Claro que eu vou mostrar aqui alguns dos recursos que provavelmente você já conhece, alguns talvez você não conheça. Mas são recursos que estão ali, que são novidades, entre aspas, para quem não... Porque assim, aquilo que eu não conheço para mim é novidade, mesmo que esteja ali desde o Delphi 2010, desde o Delphi 7, por exemplo. Tem gente que não sabe que o Delphi tem interface desde o Delphi 3, né? Então, mas para abrir a sua mente, se você reparar todo o conteúdo que eu publico, desde que eu voltei a atuar ativamente na comunidade, publicando conteúdo, pega mais na questão de mudar a forma como você encara a sua vida profissional do que propriamente dito de como usar o Delphi. Porque o Delphi não é um fim, ele é apenas um meio. A linguagem, a IDE, ela não é o fim, ela é apenas o meio. Se você me segue lá no Instagram, você já deve ter visto lá algumas frases que eu posto, que eu costumo muito dizer. E uma delas é o seguinte: a linguagem e a IDE muda com o tempo, mas o componente principal nunca muda. Ele é sempre o mesmo. E qual é o componente principal? É você. Você é o componente principal, não é IDE nova, não é linguagem nova, não é Java, não é Delphi, não é C#, não é PHP, não é Lua, não é Saturno, sei lá quantas linguagens tem com o nome de astros aí. Não são, nada disso é importante. O ingrediente secreto, sabe? O que faz a diferença é você que está me ouvindo. E se você não se capacitar, se você não se profissionalizar, se você não se antenar, você vai ficar para trás. E eu vejo isso. É muito triste você sentar no meio de uma roda de programadores, de desenvolvedores, e vou falar especificamente do público Delphi, porque eu atuo em outros públicos também, numa outra esfera, de gerência de projeto, de governança de TI, de gestão de processos, tá? E aí eu lido com equipes de todas as linguagens que você possa imaginar. E é muito difícil você sentar e conversar sobre DevOps. Você conta nos dedos quantos são os programadores Delphi que vão conseguir dialogar com você em relação a isso. Estão mais preocupados em fazer o famigerado CRUD, né? Que quem já participou da Extreme Delphi sabe o quanto eu bato no CRUD, né? Não que seja ruim, mas existe mundo além do CRUD. Então a gente vai ver alguns dos recursos aqui, mas eu não quero que você se pegue apenas nos recursos, não. Eu quero que você se pegue nessa questão da procrastinação, de você ser um eterno estudante. Se você está aqui vendo esse vídeo, porque você diz o seguinte: não, eu vou lá ver o vídeo do Mourão, porque depois que eu ver o vídeo do Mourão, eu vou ver um monte de novidade, e aí sim eu migro meu RP. Para com isso, desliga esse vídeo agora e vai embora. Vai migrar o seu RP agora. Você não precisa desse meu vídeo, nem do vídeo mais de ninguém. Você sabe o que precisa ser feito. O que falta para você é atitude. E você precisa tomar essa atitude. Mais cedo ou mais tarde, você precisa tomar essa atitude. E que seja mais cedo, né? Porque o mais tarde pode ser tarde demais. Beleza? Galera, esse é o recado que eu queria dar pra você. Calma que o vídeo não acabou não. Agora que a gente vai começar aqui a mostrar o que tem de novidade. Beleza? Só que antes disso, deixa eu mostrar algumas coisinhas pra vocês, tá? Se você quer mais sacadas como essa, se você quer conteúdos de motivação, empreendedorismo, sacadas que vão além do Delphi, eu te dou um conselho, tá? Se inscreva nos meus canais, ok? Porque 2017 vai ser o ano do portal RM Factory. Primeiro tem aqui o meu portal, se você ainda não conhece, tá aqui portal.rmfactory.com.br. E aqui, olha, eu tenho cursos gratuitos. Para você se cadastrar no portal, você tem que se matricular em pelo menos um curso, ok? E eu recomendo que você se matricule aqui no curso de Introdução à Orientação a Objeto, que é esse daqui, ó, ele é gratuito. E aí você já se inscreve no canal e depois você pode ter acesso aos demais cursos que estão à venda aqui no nosso portal. E aqui nós temos a relação de professores, todo mundo que está fechando parceria com a gente aí para a publicação de conteúdo, não só relacionado a Delphi, Agile, Oracle, Linux. Delphi está compilando para Linux em breve aí. Então tem muita coisa bacana. O nosso blog também vai, daqui a pouquinho, tá cheio de conteúdo legal. A gente está indo em fase de teste aí desse blog, tá? Então se você não se inscreveu, tá lá. O nosso Facebook, nós estamos aí chegando a quase 38 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, tá aqui, ó, facebook.com/portalrmfactory. Aqui é o meu Instagram. Aqui você pode acompanhar não só coisas de Delphi, mas o meu dia a dia. Aqui tem a foto lá do meu filho, aqui, ó, troca de faixa. Aqui sou eu e ele na academia. Então, se você tiver aí curiosidade de me acompanhar no meu dia a dia, as viagens que eu faço, né, o meu dia a dia, às vezes eu faço transmissões de vídeo aqui online, bato um papo com vocês, dou sacada de empreendedorismo, compartilho coisas legais, frases motivacionais. Então tá aqui, ó, instagram.com/portalrmfactory e o nosso canal do YouTube, né? Nosso canal do YouTube que vem aí em 2017 com várias novidades
eu vou adiantar aqui para vocês, olha, pode ter certeza, você nunca viu tantos vídeos num canal sendo publicado como você verá em 2017 no canal da RM Facts. Você não sabe o que eu estou preparando para quem for inscrito aqui do canal. Inclusive o YouTube me convidou agora para um recurso especial e eu vou ativar esse recurso no meu canal em 2017. Você vai ver que vai ficar ó, show de bola. Tá aqui o nosso canal, estamos chegando aí a 4.000 membros. E o nosso canal no Telegram, telegram.me/rmfacts. Você entra lá no Telegram e assina o canal, ok? Isso aqui não é um grupo, é um canal. Você não vai ficar recebendo um montão de mensagens ao mesmo tempo. Só mensagens que eu posto daquilo que interessa. Então você recebe em primeira mão. Às vezes eu mando um e-mail e você não recebe. Pelo Telegram você vai conseguir receber. Beleza? Galera, vamos lá então. Vamos abrir o Delphi aqui. E aí eu quero começar com vocês aqui mostrando alguns recursos da IDE que estão disponíveis no Delphi desde muito tempo, né? E muita gente não sabe que ele existe, né? A primeira delas é o seguinte, a IDE é totalmente configurável, ok? Quando você instala o Delphi por default, ele vem com essa aparência. Algumas pessoas me perguntam assim, Mourão, como é que você faz aquela tela quando você grava lá as paletas e tal? Porque você vê, olha, você tem as paletas aqui do lado, quando você abre, por exemplo, um projeto, tá? Você tem aqui o formulário principal e as paletinhas aqui do lado. Muita gente fala, como é que eu boto lá, né, essa visualização aqui, ó? Eu tenho essa visualização, onde todas as paletas ficam do lado de cá e eu tenho uma área maior para poder trabalhar aqui. É muito simples fazer isso, pessoal. Partindo do layout padrão, você tem aqui o Project Manager, tá vendo? E aqui no Project Manager você tem essas abinhas. Basta você clicar na paleta que você quer e arrastar para cima dessas abinhas, ó. Aqui, ó, vou arrastar o mouse, ó, para cima da minha abinha. Não pode soltar aqui, que se você soltar aqui, ó, ele vai ficar embaixo. Não é embaixo. Você tem que pegar aqui, ó, no título do panel, ó. Soltou o panel, arrasta o mouse para cima das abinhas aqui, ó, e solta. Pega o próximo aqui, arrasta para cima das abinhas e solta. Depois você pega e cola do lado esquerdo, ok? Ou do lado direito, como você preferir, tá? Tá aqui, gostou dessa aparência? Você pode vir aqui e clicar nesse botão, ó, salvar o desktop corrente. Você pode dar um nome qualquer, padrão 2, por exemplo. E aí você pode voltar a esse padrão a qualquer momento. Default Layout e padrão 2, ele volta a qualquer momento para esse layout aqui. Entre outras coisas, né, eu já mostrei lá na minha dica de 30 dias, se você quer saber mais sacadas de IDE, de linguagem, é muito legal você dar um pulinho lá nas minhas dicas, né, no meu canal tem lá 30 dicas em 30 dias, eu falo de várias coisas, como por exemplo o IDE Insight, que você pode pesquisar aqui e localizar qualquer tipo de opção dentro do Options do Delphi ou dentro da IDE. Então, se por exemplo, eu digitei fonte, fui direto para o Font Size para alterar o tamanho da fonte, tá? A linguagem, você já tem aqui, olha, um indentador automático, tá? Opa, você dá aqui um Ctrl D, ok? E ele indenta automaticamente esse seu código, entre outros recursos da IDE, né? Então você tem aqui muitos recursos no Editor Options, né, no seu Code Editor, que é esse editor aqui de propriedade, mas um deles muita gente não conhece, que é o History, né? Quando você cria um projeto no Delphi, ok? E você vai, deixa eu abrir aqui um novo projeto, você salva esse projeto, por exemplo, numa pasta qualquer, pode botar aqui, ó, pasta teste, ok? Unit 5, projeto 1, e aí você vai fazendo as alterações e vai salvando, né? Então vou colocar aqui um botão e vou salvar. Vou colocar um edit e vou salvar, tá? Vou vir aqui nesse meu botão e vou colocar um show message, teste, e salvei. Agora eu vou vir aqui e vou colocar um outro show message aqui, colocando edit1.text e salvei. Todos esses salvamentos que eu fui fazendo, eles foram sendo salvos. Ah, vá, é mesmo? Muita gente trabalha, né? Principalmente desenvolvedor, costuma muito trabalhar com essa opção aqui habilitada, ó, exibir itens ocultos. Quando você trabalha com essa opção de exibir itens ocultos ou itens de projeto, e você vai num projeto do Delphi, onde você salvou, por exemplo, Project Test. Você tem aqui, olha, uma pastinha oculta, underline, underline, history. O que tem dentro dessa pastinha? Tem um monte de arquivinho aqui, ó,
interrogação, til 1, til 2, til 3, tanto ponto .paz quanto DFM. O que é isso aqui? Isso são arquivos de backup, ok? Cada salvamento que você faz aqui, o Delphi vai salvando uma cópia daquela sua unit, uma cópia daquele seu DFM, ok? Para que serve isso? Para que você possa vir aqui, olha, na abinha History e poder, por exemplo, voltar a das muitas versões do meu arquivo. Então, a primeira versão não tinha código nenhum. A versão que está no buffer, ou seja, alterada e não salva, ela já tem meus dois códigos-fonte. Essa aqui, que é a 3, não tem código nenhum. Essa aqui é o backup 4, só tem a mensagem de teste. E você pode, a qualquer momento, dar um botão direito, ok? E voltar a uma determinada versão. Então, vou vir aqui, ó, na versão que só tem um código. Dá um botão direito e reverter. Ele vai dizer, olha, isso aí é irreversível. Quer fazer mesmo? Sim. E aí, quando eu vou lá no meu código, olha, ele voltou para aquela versão daquela unit. Isso me ajudou muito. Muita gente apaga esses arquivos aqui, né? E às vezes dá um pau no projeto, né? Ele para de funcionar, uma unit, por exemplo, uma tela para de funcionar. Você poderia voltar a recuperar isso através do dos seus arquivos de backup e você acabou apagando, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nas versões mais recentes do Delphi, além do underline history, você tem o underline recovery. O que é isso? O Delphi, ele tem um recurso que por padrão, a cada 1 minuto, se eu não me engano, a cada 1 minuto, ele salva o teu projeto inteiro. Se porventura a ideia é travar, acabar a luz, o computador acabar a bateria, sei lá o que acontecer, e você não tiver salvo o projeto, quando você abre o Delphi novamente, ele diz para você o seguinte, olha, um projeto foi encerrado sem ter sido salvo. Você quer recuperar a última versão que eu salvei automaticamente? Você diz que sim, e ele recupera aquilo para você. Rodrigo, tem como alterar esse tempo, a quantidade de arquivos? Tem. Você vem aqui, olha, em Tools, Options, e dentro da opção Auto Recover, por exemplo, olha, no Auto Recover você consegue determinar, eu falei 1 minuto, não é? São 10 minutos, de quanto em quanto tempo o Delphi vai salvar automaticamente as suas informações, ok? Você pode mudar este valor aqui. E a questão do limite de backup, eu nunca lembro de cabeça. Editor Options, está aqui, ó. Editor Options, File Backup Limit. Então aqui ele está limitado a 10. Você pode aumentar aqui, eu não sei qual é o limite, deixa eu ver, 100, ele deixa... Não, até 90, ok? Então você pode salvar aí, no máximo, as últimas 90 versões dos seus .paz e dos seus DFMs. Então você consegue tanto alterar esta questão do tempo em que o Delphi vai salvar automaticamente para você o teu projeto, que o padrão é 10 minutos, você pode reduzir isso para 1 minuto, 2 minutos, aí fica a teu critério, como a quantidade de arquivos de backup, beleza? Então esses são alguns recursos interessantes da IDE que facilitam e ajudam muito no seu dia a dia. Beleza, pessoal, isso aí foram alguns recursos da IDE. Eu não vou focar muito na IDE, não, porque eu quero justamente ficar fazendo um comparativo. Como é que eu fazia lá e como é que eu posso fazer aqui? Como é que eu fazia lá e como é que eu posso fazer aqui, tá? Eu quero dar um exemplo rápido de como é que as pessoas perdem tempo por não estudarem, ou por não aplicarem, ou por acharem que é meramente, pra que isso, né? Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, do for. Você sabe fazer for no Delphi? Loop? Claro, pô, quem não sabe, Rodrigo, pelo amor de Deus, né? Então vamos fazer um exemplo rápido aqui. Eu quero falar de uma coisa interessante com você. Eu vou vir aqui, ó, vou criar uma variável letra e uma variável palavra, ok? Letra e palavra, do tipo string. Primeira coisa que a gente tem que atentar. Você já reparou que toda vez que você declara uma variável do tipo string, ela fica negrito? Inteiro não fica negrito, double não fica negrito, sei lá, byte não fica negrito. E por que o string fica negrito? Porque string não é um tipo primitivo. Não existe tipo string. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o range, ou seja, qual é o tamanho que o inteiro pode assumir? Menos 2 bilhões, 400, sei quantos milhões, a mais 2 bilhões, pão duro. Um byte vai de menos 127 até mais 128, né? Ou de 0 a 255, nunca lembro, né? Enfim, todos esses tipos, eles têm um range, têm um limite, tá? E qual é o limite de uma string? Uma vez eu ouvi o David Ai falando disso, né? Eu acho que foi no lançamento do Delphi XE, num Delphi Conference lá em São Paulo. Ele disse o seguinte, né? Que agora, compilando para 64 bits, você dobra o tamanho da sua string. Mas como assim dobra o tamanho da sua string? Qual é o tamanho da sua string? O tamanho da sua string é o tamanho que você tem da sua memória RAM.
Enquanto você tiver memória RAM, você pode ir criando ali uma variável string. Naquela época, era muito comum ter computadores aí com 4 GB, quiçá 6 GB, né? Agora não, agora qualquer computadorzinho vem com 8 GB aí. Então, um software compilado em 64 bits pode gerenciar mais do que 4 GB de RAM. Então, a sua string não ficava mais limitada a 4 GB, né? Quando você compila com 64 bits. Então, a string ela é uma alocação dinâmica de char. Então, toda string é um array de letras. E foque nisso que eu te falei, porque a próxima coisa que eu vou mostrar para você tem a ver com isso, tá? O Delphi, você sabe muito bem que desde o Delphi 2009 ele suporta o Unicode. Outra coisa, tá vendo? Até hoje tem muita gente que não sabe o que é Unicode, ok? Bem, resumidamente, não vou dar uma aula de Unicode para você. Você sabe muito bem que os alfabetos, vamos dizer assim, ocidentais, eles têm lá uma tabela, a tabela ASCII, que tem 256 elementos. Então você consegue representar aqui nos alfabetos orientais com a tabela ASCII qualquer coisa que você precise, ok? O que acontece? Nos idiomas orientais, por exemplo, o chinês, se eu não me engano, tem mais de 3.000 caracteres. Como é que você vai representar no computador, né, de forma, vamos dizer assim, computacional, mais de 3.000 caracteres ou 3.000 caracteres numa tabela ASCII que só tem 256. Então, se você tem 256, o que você tem? Você tem ali 2 elevado à oitava potência, não é isso? 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, você precisa aumentar esse tamanho. Você não pode ter só 1 byte. Com 1 byte só, você só representa 256 caracteres. Você precisa de mais. Então, o que acontece? Criou-se aí uma tabela chamada Unicode. Uma tabela universal para representar caracteres ocidentais e orientais, não importa. E o Delphi suporta esta tabela desde o Delphi 2009. O que muda com isso? Antes, um elemento era representado por 1 byte. Agora não. Ele tem que ser representado pelo menos por 2 bytes ou 4 bytes. Agora realmente de cabeça eu não me lembro. Isso fez com que o ponteiro da string fosse mudado. Antes ele mapeava para pechar, agora ele mapeia para ansichar. Também, pessoal, olha, eu tô ficando velho, tá? Não me lembro de cabeça se é isso ou o inverso disso. Mas qualquer lidazinha e buscazinha rápida na internet, você vai conseguir pegar a informação correta. A questão é que, lá no Delphi 2009 para cá, a forma como internamente o Delphi aloca a string, o texto, o char da string, né, da cadeia de string, isso mudou. Então, por isso que eu estou explicando isso para você. Ele é azulzinho, ele é negritozinho, porque ele não é um tipo primitivo, né? Tem muita coisa ali por trás. Então, o que ele é na verdade? Ele é um array de letras. Então, é muito simples. Você pode, já que ele é um array de letras, você pode fazer um for com ele, né? For de 0 até length de palavra. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou varrendo toda a minha palavra letra por letra. E aí eu digo o seguinte, ó, letra recebe palavra na posição I. Rodrigo, o que isso tem a ver com a sua palestra? Você vai ver já já. Show message de letra. Lindo, né? Se eu rodar isso daqui, associando a palavra, a variável palavra, a palavra Rodrigo, que é o meu nome, não sei se você sabe, né? Mas é. Vamos rodar. Vamos dar um Enter. Desculpa, ele começa com 1, né? Então, de 1 até length. Engraçado que eu não coloquei length menos 1, né? Vamos lá. Rodei. R-O-D-R-I-G-O. Beleza? A questão é a seguinte. Eu programava no Delphi 7 assim. Instalei o Berlim porque eu quero estar na crista da onda. Eu quero estar com tudo que precisa, que tem de melhor. E continuo fazendo fora assim. Ué, Rodrigo, se não é assim, como é que eu devo fazer? Não é como você deve fazer. Existe uma outra forma de fazer isso que é muito mais simples. Existe o for-in. Você sabe o que é o for-in? Aliás, você sabia que o Delphi suporta for-in? Desde muito tempo, lá de trás, sabe-se Deus, acho que desde Delphi 2006, 2007, não lembro. O for-in é um loop, é um for. Só que ele é um for que ele faz o mapeamento, a contagem e a atribuição automática para você. Em cima eu digo de 1 até o total de palavra. Embaixo eu digo o seguinte, para cada letra contida em palavra, faça alguma coisa. Eu não estou dizendo quanto ele internamente, o compilador vai contar quantas letras tem, vai parar na primeira e vai navegar até a última. A navegação de uma por uma é automática como no for antigo. Mas repare que aqui, olha, eu não tenho que fazer atribuição. Eu simplesmente digo show message de letra. Então olha a diferença. Eu não preciso contar quantas letras tem a minha palavra, não preciso atribuir através de um índice, não.
é automático. Ele vai da primeira palavra até a última palavra e para cada letra que ele acha naquela palavra, ele associa a variável letra que está aqui, ó, para letra em palavra, poderia ser para telefone em telefones, que é uma lista de telefones, para objeto na lista de objetos, para, sei lá, o que você quiser. Não são todas as listas que podem ser mapeadas por forim, né? Tem listas específicas que tem que implementar uma interface, enumerator, ou herdade, enumerator, alguma coisa assim. Mas porventura, perdão, você usar uma lista que não pode ser mapeada pelo forim, o próprio compilador vai te dar um erro, ok? Vai dizer que você não pode com isso daí, beleza? Então olha que interessante. Deixa eu comentar isso aqui. Rodrigo, você é novo no Delphi? Como é que você fez isso? Seleciona todas as linhas com Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula, você vai lá e comentou todas as linhas, né? Uma outra coisa interessante que muita gente acha, né, que é novo no Delphi também. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Foca aqui na string. Vou vir aqui em cima e vou criar aqui um enumerado, tá? Ttest é um enumerado. Test1, tt2, tt3, tt4, tt5. Beleza? E vou vir aqui e vou criar uma variável. tt do tipo ttest. Legal? E aqui no clique do meu botão eu vou fazer assim. Olha só que coisa interessante. Olha. Case tt. Ó. Já listou tudinho para mim. Rapaz, eu faço isso às vezes dando curso de orientação a objeto avançado e tal. Eu estou mostrando uma coisa do outro mundo. A pessoa levanta a mão, professor, só um minutinho. O que foi? Como é que você fez isso aí? Falei, não brinca, gente. Eu estou mostrando aqui uma framework de mapeamento objeto relacional. Um DAO, um MVC, um Observer, padrão de projeto Factory. E você está querendo saber como é que faz isso? Você não sabe como faz isso? Não é possível. E tem muita gente que não sabe. Sacou por que eu decidi falar um pouquinho sobre procrastinação? Para que adianta você colocar o Delphi Berlim se nem isso você sabe que existe? Ah, Rodrigo, você vai me desculpar, mas eu não sei que existe porque não tem lugar nenhum escrito. Não! Não, o forim está escrito em um monte de lugar e tem muita gente que não sabe. Calma que eu vou falar do String Builder, nem cheguei no String Builder ainda. Isso aqui é muito simples, pessoal. Também é um template no Delphi. Case, pressiona Tab, não usa o Enter, digita o nome do objeto. Poderia ser, por exemplo, a lista de fields de um client dataset, do field kind, né, do data kind, enfim, vai botar string inteiro, ponto flutuante, vai botar aquele monte de coisa aqui, ok? E aí você dá o tab de novo. O próprio Delphi mapeia as opções do seu enumerado e lista para que você possa completar, ok? Então vamos lá, voltando aqui. Gente, se eu for entrar aqui na questão dos atalhos, aí a gente não sai daqui só de... Já valeria a pena você migrar do Delphi 7 para o Delphi Berlim, ou seja lá qual for, XE, 2010, só por causa dos atalhos. Extract Factory, Declare Variable, Find Unity, Extract Resource String. Caramba, se eu for falar dos atalhos de refatoramento de código, Pull Member Down, Push Member Up, Extract Interface, Extract Superclass, caramba, tem muitos, tá? Mas voltando aqui, vamos rodar a nossa aplicação. Repare, o mesmo loop, ó. R, O, B, R, I, G, O. Bem, você notou o seguinte, né? Muita gente pode falar assim, pô, Rodrigo, mas isso aí é mais rápido. É outra coisa também que o programador adora, né? Esse aí já é aquele fodão, sabe? O segundo tipo de aluno, de audiência, né? É o fodão, o mestre, só ele sabe. Ele quer saber se o forim é mais rápido que o for. Não é questão de ser mais rápido. Você reparou ali que eu digitei com 0, né? E a letra começa com 1 e não com 0. Você reparou isso? No forim não tem esse problema. No forim eu não teria esse problema. Então, tá vindo aí compilação para Linux. Vamos imaginar que mude alguma coisa internamente no compilador. Eles vão tratar isso no forim. No for, você é responsável por iniciar o contador. Ou você inicia com 0 ou inicia com 1. Se eu não me engano, lá quando você compila para Android ou quando você compila para iOS, o índice da string muda, o índice inicial muda, acho que para 0 ou para 1, alguma coisa disso é um pouco diferente. Houve até uma reclamação aí da comunidade, por que fizeram isso, aquela coisa toda, acho que é ambiente ARC, né, nos ambientes ARC. Com forim não teria esse problema. A própria RTL, o próprio compilador trataria isso para você, tá? Ainda, para a gente ficar aqui na questão da string, né, muita gente, né, sabe como concatena string. Ah, Rodrigo, pô, você tá de brincadeira, você vai falar, vai me ensinar a concatenar string? Né? Quem é que nunca fez isso aqui, ó? Palavra recebe Rodrigo. Palavra... O que tá, não tá compilando aqui?
palavra recebe ela mesmo mais Mourão, né? Quem nunca fez, né? Vamos compilar aqui. Beleza, e vamos dar um show message. Pô, Mourão, você tá de brincadeira, né? Ele não tá... Ih, parou de funcionar meu code complete. Não tem problema. Agora voltou. Palavra. Pronto, né? Rodei. Chamei aqui Rodrigo Mourão. Opa, faltou um espaço. Então, Rodrigo, espaço Mourão. Beleza? Qual é o problema disso? A princípio, nenhum. Só que se você pegar o manual lá, o Release Note do Delphi 2009, quando lançou a questão da Unicode, ele deixou claro, a partir de agora, não façam mais concatenação de string dessa forma. Por quê? A string, ela é uma alocação dinâmica de char. Então, quando eu digo palavra recebe Rodrigo, ele aloca cada uma das 7 letras num array dinâmico de char. Quando eu digo palavra recebe ele mesmo mais espaço Mourão, ele tem que reordenar ou reorganizar aquele array. Então, é um esforço que o compilador tem que fazer para ordenar essa sua string ou para realocar os caracteres dentro desse seu array de string, beleza? Então, o Delphi falou o seguinte, o manual do Delphi diz, não façam mais isso. Querem trabalhar com string? Usem um objeto, um string builder. Quem implementa um padrão de projeto builder? Rodrigo, nunca ouvi falar. Sim, gente, está aqui, ó. S do tipo T string builder. Você vai ter que dar uses em alguém. Deixa eu ver, Ctrl Shift A, outro atalhozinho, né? Find in Unity, se você não sabe. Dá uses em sysútios. E olha que legal. Qual é a diferença? A diferença é que, ao invés de fazer isso aqui, você vai fazer assim, olha. Opa! T string builder ponto create. Abre parênteses, eu já começo a escrever. Rodrigo. E aí eu digo assim, ó, s.append. Vou dar um espaço aqui, por exemplo. E aí eu posso continuar, ponto append. Abre parênteses, Mourão. Ponto. E olha que interessante. Eu posso vir aqui, fazer um show message, s.toString. Qual é a diferença? A diferença é que ele não vai ficar alocando ou realocando essas strings até que você dê o toString. Ali você está alimentando propriedade de um objeto. E não é só isso, não. Você poderia vir aqui, ó. Vamos dar um show message do jeito que ele está. Ó, Rodrigo Mourão. Eu poderia vir aqui e dizer assim, ó, ponto 1,1. Acho que é isso. Deixa eu ver. Não, não é delete, é remove. Remove. Pronto, remove. Então eu estou dizendo para remover um caractere a partir do caractere de posição 1. Vou dar o toString. Ó, tirou a letra O. O que eu estou fazendo ali? Na verdade, você está configurando... Peraí que está passando um carro de bombeiro aqui. Estou morando bem próximo aqui a uma avenida, né? Então, vira e mexe, inclusive tem muito acidente aqui nessa rua aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou... Em nenhum momento a string está sendo realocada. Eu não estou mexendo. Eu estou construindo o meu texto, ok? Dentro do objeto string builder. E no final eu falo, string builder, me dá aí o que eu preparei. Só no final é que ele prepara tudo. Então esse sim, deixa o seu código, quando você tem uma quantidade de texto muito grande, muitas mexidas no texto, isso deixa o teu texto, isso deixa a tua rotina um pouco mais célere. Por quê? Porque ele não vai ficar fazendo essas realocações enquanto você está preparando ali, durante a execução do código, só quando você der o toString lá embaixo. Então, String Builder, recomendação do próprio manual do Delphi, sobre como fazer concatenação de string a partir do Delphi 2009, que tem a questão do Unicode, beleza? Gente, eu poderia ficar falando aqui de centenas de recursos de linguagem. Ah, por exemplo, pessoal que trabalha com lista. Ah, Rodrigo, eu tenho lista e quero indexar minha lista. A maioria trabalha com o quê? Com lista do tipo tStringList. Ok? Tem problema em trabalhar com string list? Não, não tem problema. Mas qual é a questão?
você consegue colocar dentro da sua lista textos, beleza? E a maioria de nós, às vezes, queremos guardar uma lista de texto na memória, tá? Só que qual é o índice dessa lista? O índice dessa lista é o inteiro. Não tem como ser outra coisa a não ser o inteiro. Imagine que eu quisesse fazer uma lista, por exemplo, de objetos. Uso o TList. Só que qual é o índice deste objeto? O índice do objeto é o inteiro. Objeto 0, tá? Objeto... E se eu quisesse ter uma lista com o índice string? E se eu quisesse ter uma lista com o índice de objeto? Se eu quisesse ter uma lista com o índice de ponto flutuante? Se eu quisesse ter uma lista onde o índice é uma string e o valor é um ponto flutuante? Galera, não se trabalha mais com objeto TList ou string list. TDictionary. TDictionary é uma lista extremamente rápida, extremamente eficiente. Para você ter noção, no Delphi Seattle, se eu não me engano foi no Delphi Seattle, toda a infraestrutura da RTL, de field by name, field de zero, antes utilizava TList, se eu não me engano TList ou TObjectList. Foi tudo substituído por TDictionary. Tem até um vídeo na internet de um gringo lá que mostra a diferença de tempo entre fazer o mapeamento dos fields antes do Seattle e depois do Seattle, só pela mudança do TDictionary. E muita gente não usa, não sabe nem o que é. Então quer acelerar os seus processos que trabalham com lista, mesmo que seja uma lista de índice inteiro, com o valor sendo um texto, trabalha com TDictionary. Você vem aqui, ó, cria a variável lista do tipo TDictionary. System.collection.generics. E olha que interessante, o TDictionary, ele usa generics. O que é generics? Já a gente vai fazer um exemplozinho de generics, já vou explicar para você. Mas, basicamente, é uma lista tipada, que ela não tem um tipo definido. É uma lista de chave e valor. Então, você, na hora de usar, é que vai definir. Então, eu poderia ter aqui, ó, uma lista de nome, por exemplo, tá? Então, eu quero ela, veja bem, eu quero ela com o índice dela sendo um inteiro, igual o TList, tá? E a chave dela sendo uma string, ok? Agora você vem aqui, ó, lista nome, ponto, add, ele está te pedindo qual é a chave? 0. E o valor? Rodrigo. Rodrigo, mas pô, para fazer isso, eu uso o tstring list, TList, seja lá o que for. Só que agora eu posso vir aqui, ó, lista sinistra. Vou criar o mesmo TDictionary. Só que agora a minha chave é do tipo string. E o meu valor do tipo TObject. O meu valor poderia ser um TDictionary. E você criar uma estrutura de árvores de objetos. Aí, galera, o céu é o limite. E ele é totalmente otimizado justamente para que na hora de percorrer essa lista ele tenha a maior velocidade possível. Então olha como é que fica agora. Agora eu posso vir aqui, ó, na minha lista sinistra, e o mesmo método add agora me pede minha chave, que é um string. Primeiro objeto. E o meu valor é um TObject. Passar o botão 1. Prontinho. Acabei de jogar ali dentro uma chave, string, e um valor object. Poderia ser o inverso. Galera, aí o céu se torna o limite. Então, mais um recurso disponível aí, acho que desde o Delphi 2010, se eu não me engano. Não vou lembrar, mas tá aí, ó. E quase ninguém usa. Continuo montando lista em string list, criando objeto, montando lista em string list, quando lá no manual do Delphi, lá no release notes das versões, ele orienta e manda, orienta a gente a usar esse tipo de recurso, tá? Isso para falar de alguns recursos da linguagem. Se eu for entrar em paralelismo aqui, se eu for falar, por exemplo, de tethering, enfim, generics, né? Pô, generics eu não vou nem falar. Generics é exatamente isso daqui, ó. Você criar uma lista tipada. Antigamente, quando a gente trabalhava com objetos, né? Imagina que eu tivesse aqui, por exemplo, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar aqui, vou criar aqui um objeto cliente. Ok? Property nome, do tipo string. E aí eu vou vir aqui e vou criar um objeto de telefone. E vamos supor que eu precisasse de uma lista aqui de telefones, ok? Obviamente, a maioria das pessoas pensam logo no TList, né? Ctrl Shift C. Abstraindo aqui questões de distanciamento da lista, access violation, etc e tal. Qual é o problema que eu tinha numa situação dessa daqui? Muito simples, olha. Se eu boto aqui um outro botão
e venho aqui, por exemplo, numa variável C do tipo tCliente. E faço isso aqui, ó, cCliente.telefone.ed. O que ele me pede? Ele me pede um ponteiro. Obviamente que aqui dentro nós vamos colocar o quê? Telefone.create. E dentro da lista de telefones eu vou passar um ttelefone. Isso vai compilar? Vai. Beleza? Só que, na hora que eu for tentar acessar a propriedade, aqui nesse caso, tá? c.telefones.items, na posição I, esse item me retorna um ponteiro. O que eu sou obrigado a fazer? Um casting para ter telefone. Olha a trabalheira que dá para eu pegar um telefone da minha lista. E aí sim, agora eu consigo pegar a propriedade número. Então, na verdade, eu tenho uma lista dentro de cliente, só que é uma lista que aceita qualquer coisa. Além de aceitar um T do tipo telefone, também aceitaria um botão, ó. E não dá erro. Aqui está dando erro porque tem a variável I, né? Vou colocar aqui 0. Pronto. Ok? Só que é o seguinte, quando eu fizer um casting do item 0 para telefone para pegar um número, ele vai achar a propriedade número em botão 1? Não vai. Como é que a gente resolve isso daqui? Na verdade, eu tinha que ir lá em cima. Já que eu quero uma lista de telefone, eu teria que fazer o seguinte, ó. Telefone list é uma classe de modo privado. Na seção private, eu tenho um flist do tipo tlist, lá no private, ok? Na seção public, eu tenho uma property, uma function add, que pede um telefone do tipo ttelefone. E isso me retorna um inteiro, ok? Na implementação, eu simplesmente faria o seguinte, olha. flist.add. Ah, Rodrigo, mas está pedindo um ponteiro. Sim, só que ninguém vai conseguir mais acessar o método add, porque agora ele é privado, o flist é privado. E a variável é do tipo telefone. Então agora, a minha propriedade aqui, olha, antigamente a gente fazia isso, olha a trabalheira que dava. Não é do tipo tlist. Agora, ela é do tipo ttelefone list. Então eu vou mudar em todos os lugares aqui agora, ó. Vou compilar, olha onde vai dar pau. Ele está dizendo o seguinte, opa, botão 1 não pode ser colocado aqui, porque agora ó, ele está pedindo um telefone. Pô, Rodrigo, legal isso aí. Que legal, gente. Que legal. Imagine que o meu cliente tem telefone, e-mail, endereço, contato, ttelefone list. Tem endereço list. Contato list. Tem e-mail list. Caramba, a quantidade de classes ia ficar o quê? Astronômica, não é verdade? Para isso é que serve Generics. O que é o Generics? Generics é uma lista tipada. É uma lista onde você define o tipo. Então, olha só que interessante. Não tem mais ttelefone list. Eu vou continuar trabalhando com tlist. Pô, Rodrigo, brincadeira, hein? Você vai continuar trabalhando com tlist, vai continuar dando pau. Não vai. Sabe por que não vai continuar dando pau? Vou te dizer agora. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Prontinho. Porque o tlist, quando você trabalha com generics, ó, system.collection.generics. Vamos jogar ele lá para cima. Ok. System.collection.generics. Na hora de usar a lista, eu posso dizer de que tipo ela é. Do jeito que está aqui, é uma lista genérica. Sendo uma lista genérica, eu estou conseguindo colocar o que dentro dela? Um botão. Ó, olha o que ela me pede. Pointer. O que eu vou fazer? Eu vou tipar essa lista. Eu estou dizendo, olha, é um tlist? É um tlist. Só que aqui dentro, eu só aceito telefone. Então, é o mesmo objeto tlist. Embora seja o mesmo objeto tlist, neste momento aqui na classe de cliente, eu estou dizendo que aquela propriedade ali é do tipo, é uma lista, mas só aceita o quê? Telefone. Olha onde ele parou agora. Em botão 1, olha o parâmetro.
value do tipo T-telefone. A vantagem é que você não precisa declarar a sua própria lista. Eu posso vir aqui, olha só que interessante, property, emails, do tipo T-list, só que agora é um outro T-list. É um T-list de e-mail, por exemplo. Beleza? Ctrl Shift C, compilei. Olha que interessante, aqui eu vou colocar um T. E ó, no mesmo C.emails. Mesmo método, add. Olha o que ele me pede agora. Pede um value do tipo e-mail. O mesmo método add em cima pede um value do tipo telefone. Então, o que é o generic? Generics é um tipo genérico. Você define o seu tipo quando você quer usar. Rodrigo, eu posso criar o meu próprio generics? Claro que você pode. Você pode vir aqui, olha, e fazer o seguinte, olha. T, my class. De T. Class. Property, olha só. Sei lá, nome do tipo T. Rodrigo, que diabo é isso? Você acabou de criar uma classe tipada. MyTest. De que tipo é a propriedade nome? String? Inteiro? Double? Currency? Não. Ela é do tipo T. Quem é T? Você define quando você quer usar. Olha que coisa linda. Dá até vontade de chorar, galera. Rodrigo, você é novo no Delphi. É do Delphi, lá há 15 anos atrás. Não, brincadeira. Isso aí, Generics em 1.32, dentro do Delphi 2009. Tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou criar uma variável. Objeto 1. Do tipo T myClass. Só que aqui é um T myClass. Vamos botar o seguinte, ó. Objeto str. Eu vou fazer de novo. Objeto int T myClass de integer. obj telefone. Ué, como assim, Rodrigo? É tipo, primitivo, complexo. Você escolhe. T myClass de T telefone. Olha que coisa interessante. Qual é a propriedade? Nome é de que tipo mesmo, hein? Do tipo T. Beleza. Object string. Eu defini que o meu T é o quê? String. Logo, minha propriedade nome é de que tipo? String. Fala aí, deu vontade de chorar, não deu não? Rodrigo, eu nunca na minha vida consegui entender o que é generics. Prazer, esse aqui é generics. Generics, esse é o cara que não te conhecia. Objeto inteiro, ponto nome, é do tipo inteiro. Recebe 0. Olha só, objeto telefone, ponto nome. De que tipo ele é? Telefone, ponto número. Telefone tem número. Recebe um número. Opa, acabei esbarrando aqui em alguma tecla. Um número qualquer. Entendeu o poder do generics? Você consegue criar um tipo e definir propriedades, parâmetros de métodos de tipo generics, que vai acompanhar o tipo no momento da declaração. Isso serve para qualquer coisa, pessoal. Você pode criar os seus próprios tipos e dentro da VCL, dentro da IDE, dentro da linguagem, desculpa, né, dentro da RTL, VCL, FMX, tem vários tipos com generics. Dictionary tem generics, T-list tem generics. Então você pode criar os seus ou usar aqueles que já existem. Galera, eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira. Eu poderia ficar falando aqui... Olha, eu nem entrei na questão de componente. Gente, tem muita gente programando para mobile que não sabe que você pode vir aqui, por exemplo... E não é só mobile, não. Em VCL, ó, Gestury Manager. Você sabe o que é um Gestury Manager? Você não sabe? É a possibilidade que você tem de fazer o seguinte, olha. Você vai vir aqui, vai colocar uma ação. Action List todo mundo conhece, né? Vou colocar uma ação aqui, Action 1. No duplo clique dela, eu vou dizer o seguinte, olha. Show Message. Cara, é muita coisa, não dá para falar tudo, né? Gesto reconhecido. Gesto reconhecido. Pronto. Essa ação 1 é uma ação que dispara uma mensagem, gesto reconhecido. Vou associar ela ao meu botão 3, ok? Vou rodar a minha aplicação. Tirar os códigos aqui que não compilam. Ih, rapaz, tá cheio de coisa aqui que eu fiz, um monte de teste que eu fiz, né? Vamos lá. Vamos no meu botão 3.
gesto reconhecido. Tranquilo até aí? Só que eu não quero que a mensagem seja disparada no clique do botão. Eu quero que essa ação seja disparada através de um gesto. Para isso tem o Gestury Manager. Olha que interessante. Você dá um duplo clique aqui, clica em Create e você pode criar o seu gesto. Eu vou puxar para cá. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui a minha tela, duplicar, porque pode ser que você consiga enxergar melhor. Tá ali. Eu não tenho condições de ver, enquanto eu estou gravando, né, o que acontece ali. Tá? Deixa eu fechar um pouco aqui. Pode ser que melhore um pouco. Talvez você não me veja, mas já melhore um pouco ali, tá? A minha tela é touchscreen. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um Z, ó. Desenhei um Z. Tá? Vamos testar para ver se ele reconhece esse meu teste. Vou dar um play aqui. É o Z. Vamos ver se ele reconhece. Ó. Não reconheceu. Ah, desculpa. Aqui, ó. Validação. Vou desenhar. Não reconhecido. Não reconhecido. Essa é uma merda, porque assim, ó, eu coloquei ele muito preciso. Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar de novo, só que eu vou aumentar a sensibilidade. Desculpa, eu vou diminuir a sensibilidade, vamos gravar de novo, um Z. Pronto, fiz um Z. Vamos tentar reconhecer. Eu diminuí, opa, diminuí a sensibilidade, ele reconheceu. Pronto, vou dar um OK. Acabei de criar um gesto meu customizado. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no meu botão. Olha que interessante. Aqui você tem uma propriedade, olha. Cadê o meu botão? Não, opa, desculpa. O meu formulário. Aqui tem uma propriedade touch. E aqui no touch eu vou apontar ele para o meu Gestury Manager. Pronto. A partir deste momento, o meu formulário conhece todos os gestos que tem no meu Gestury Manager. Rodrigo, mas só tem um gesto. Não. Tem um gesto que eu fiz. Além de uma porrada de gestos, desculpa a palavra, olha, que você pode fazer que são gestos padrão. Aqui eu tenho os meus gestos padrões e aqui eu tenho os gestos customizados. Olha o meu gesto customizado. Vou selecionar. Cliquei. O que eu quero que aconteça? Vou apontar para a minha ação 1. O que vai acontecer agora? O meu formulário está conectado no meu Gestury Manager, vai reconhecer o meu gesto vai ser delegado para o Action, que vai disparar a minha ação. Então vamos rodar a nossa aplicação. Deixa eu maximizar e vamos fazer o nosso Zzinho. Ah, muito show! Tá dando para vocês verem o movimento da minha mão aqui na tela? Fazendo um Z e o gesto reconhecido. Ah, Rodrigo, eu não quero dar um show mesmo. Ah, beleza, eu quero fechar o formulário. Muito bem. A gente pode fazer o seguinte, olha. A gente vem aqui, vamos no padrão standard. Existe aqui uma ação, um gesto que é, olha, up left, não, eu quero left down. Aqui, ó. Right down, cadê? Right down, ó. Right down, ou seja, direita para baixo. Então, ó, right down, selecionei. E vou vir aqui e vou criar uma nova ação. A minha ação 2. O que a minha ação 2 vai fazer? Vai fechar o formulário. Então, right down, fecha o formulário. Beleza? Então, olha só. Vou fazer um Z na tela. Mensagem disparada. Right down, fechou o formulário. Então, são gestos que você pode fazer na tela. Ah, Rodrigo, mas meu monitor não é touchscreen. Por favor, né, gente? Isso aqui é touchscreen. Ok? E muita gente está fazendo aplicativo para o usuário ficar clicando. Não! Já viu que você baixa, às vezes, alguns aplicativos, o aplicativo te ensina, ó, desliza com 2 dedos para frente, para trás, faz assim, desenha uma bola na tela. Tal. Interatividade. Fechei o aplicativo, fui para... Não é só avança e volta. Galera, novamente, se eu for ficar falando de tudo, se eu for tirar um dia para falar dos novos componentes que foram adicionados desde o Delphi 2010 até agora, eu vou precisar de uns 60 dias só para falar dos novos componentes. Então, assim, que fique como um recado para vocês. Deixa de procrastinar. Larga de ser um eterno estudante. Não baixa o Berlim só por baixar. Não adianta você baixar o Berlim só por baixar. Baixe o Berlim, baixe o Seattle, vá para a última versão do Delphi. Não é só para dizer para os amigos que você está usando a última versão do Delphi. Para isso não precisa, continua onde você está. Se baixou, se instalou, use o que a ferramenta tem de melhor, porque isso vai te ajudar no seu dia a dia. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Lamento aí, o tempo é curto. Queria falar muito mais, mas como eu falei para vocês, 2017 será o ano do canal RM Factor. Então, se você não se inscreveu no canal do YouTube ainda,
tá aqui os nossos canais, tá? Vai lá no canal do YouTube, se inscreva aqui no canal do YouTube, beleza? Se inscreva na fanpage, me acompanhe no Instagram, porque o que vem por aí em 2017 não tá no gibi. Ainda este ano, antes do final do ano, eu farei um evento ao vivo para falar daquela pesquisa que eu fiz com a comunidade. Mais de 400 pessoas responderam e deram várias ideias. Eu compilei as melhores ideias e eu vou dizer para você o que vem por aí em 2017. Então aguarde, antes do final do ano, ainda em 2016, eu vou convidar a comunidade para um evento ao vivo comigo para falar de tudo que vem por aí em 2017 no canal RM Factor, e tem a ver um pouquinho com isso que a gente falou aqui hoje, tá? Eu vou fomentar e trazer o que há de melhor e o que há de desconhecido da comunidade Delphi para a pauta. Mas não só Delphi, empreendedorismo, banco de dados, gestão, análise, bate-papo, tem muita coisa vindo por aí. Tem muito café pra gente tomar, ó, deixei a dica aí, ó, tem muito café pra gente tomar. Galera, eu sou o Rodrigo Mourão, fico por aqui. Parabéns aos organizadores do Intensive Delphi, espero vê-los aí na próxima edição do evento, porque com certeza não vai parar por aqui não. Eu sou o Rodrigo Mourão, pela sua atenção, muito obrigado.